Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, TVT, etc, etc. Bom dia, estou falando de São Paulo, ao vivo, nesta sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Estou aqui com a Folha para mostrar a visão paulista do Brasil e do mundo, e o Globo para mostrar a visão carioca do Brasil e do mundo. Onde está o Rolivon Farias? Bom dia, de Anicuns, Goiás. Carlos Murac, bom dia para você também. Quem mais? Vamos chegando, vamos entrando, vamos tomando os lugares. Daniele Alves, de Recife, salve Recife. Angelita Salles, se Angelita se fuera conosco, la seguiria por tierra e por mar, se por mar en un buque de guerra, se por tierra en un tren militar. Cleonice Rocha, bom dia, de São Paulo. Isso cantado pelo Nat King Cole era muito melhor. Manchas de óleo e vergonha em Brasil. Bom, aí, Daniele, aí não tem nada, mas aí só mostra incompetência, né? Valdemir, Ariel Elias, Anália Torres. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Passo o domingo tweetando, segunda-feira de novo. Assim você tá tirando o sarro do povo. Pega o seu passaporte, é uma boa opção, se você gosta do norte. Vai lá então, vai trabalhar com o Trump, vai lá caçar com o Lavão. Essa não é sua praia, não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão, volta mais não. Essa história das manchas de óleo, isso aí é incompetência, né, dos governos de tomar providências, né? Porque o presidente, o próprio líder disse que ele era vagabundo, né? O líder do partido dele disse que ele é vagabundo. E o PSL está implodindo sozinho. Quer dizer, está implodindo por causa da eleição. Por causa da eleição. Porque na eleição é que teve o escândalo da rachadinha. Antes ainda o escândalo do Laranjal, o escândalo da rachadinha. É isso que está implodindo o partido. É um partido liderado por uma pessoa provocadora. É uma pessoa que é um incendiário. E quando o cara é incendiário, ele hostiliza tudo que está ao lado dele. Hostiliza o próprio partido. Como é que começou isso aí? Começou por causa dos laranjas. Por causa dos laranjas. Saiu aquela notícia na Folha que o nome do Bolsonaro também tem envolvido os laranjas. Lula acena Márcio Suplicy. É a única grande candidata do PT para a Prefeitura de São Paulo. Eu também acho. Marta Suplicy é o grande nome do PT de São Paulo. Isso. Deixa eu ver se tem pouco ou muito. Pô, economizou na manteiga, hein? Nada contra você, hein? Então é o seguinte, o PSL está implodindo. Começou a implodir quando a Folha publicou a matéria baseada em depoimento de um assessor do Marcelo Álvaro Antônio. Obrigado,
que a verba desviada das laranjas de Minas não foi só para a campanha do Marcelo Álvaro Antônio, como também para a campanha do Bolsonaro. E aí sujou, né? Aí é que no dia seguinte ele veio com o papo de esquece o PSL, o Bivar tá queimado pra caramba. Foi no dia seguinte que ele começou esse negócio de querer se livrar do PSL. E aí deu a entender que queria ir embora do PSL. Só que aí, nos dias seguintes, ele se reuniu com o chefe da Polícia Federal, se reuniu com o ministro da Justiça e, na sequência, houve a busca e apreensão, a operação de busca e apreensão na casa do Bivar, em Pernambuco. E o Bolsonaro pediu auditoria nas contas do PSL. Opa, muito obrigado, muito obrigado. O Bivar, na sequência, pediu auditoria nas contas do Bolsonaro. Né? Aí, ontem, o Bolsonaro, mostrando que o que ele quer não é sair do partido, mas controlar o partido, tentou colocar o filho na liderança do partido na Câmara. E não conseguiu, foi derrotado. Daí retirou também a Joyce, quer dizer, o PSL, que era um partido obscuro do baixo clero, na onda do Bolsonaro ficou um partido rico e as brigas em família acontecem ou quando tem pouco dinheiro ou quando tem dinheiro demais, né? Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, tem dinheiro de menos. E aí? E aí? Marta, isso mesmo, eu também acho que a Marta é a candidata mais competitiva em São Paulo. Lula tá certo, tinha pensado na Marta também. Antes do Lula falar na Marta. Ela pode ser a grande candidata, porque é o único nome que tem, o PT não tem outro nome, hein? Vai trabalhar Bolsonaro. Isso é o seguinte, democracia sem partido não existe. Quem não gosta de partido é golpista, é autoritário. O Getúlio Vargas, em 1937, a primeira coisa que ele fez foi acabar com os partidos. Então, acabar com os partidos faz parte da agenda autoritária, da extrema-direita. Essa também é a preocupação. Se o Bolsonaro não está gostando de tudo isso. Se ele não quer mesmo é implodir. Não só o partido dele, mas todos os partidos, que ele governa sozinho, sem partido, diretamente com a população. Foi isso que propôs Getúlio no Estado Novo, em 1937. E colocou na Constituição o fim dos partidos. E disse que o povo não precisava de deputado. Que o diálogo seria diretamente com ele. E as pessoas fizeram fila na frente do palácio para conversar com o Getúlio. Tudo grupo, tudo papo, né? Como esse Bolsonaro. Pode ser isso também. Ele quer implodir os partidos, né? Esqueça o PSL, esqueça qualquer partido. E não é à toa que ele só visita militares, né? Ontem foi lá visitar mais uma unidade militar junto com o Moro, e o Moro atirando, praticando tiro ao alvo. Que horror! Que horror!
Quem é contra partido é contra a democracia. Que a democracia devia punir quem conspira contra ela, mas não pune. A democracia é muito benevolente, é muito boazinha. Chuva em Paraty, Marcos Stein aqui. Nuvens, prenúncio de chuva, acho que vai chover amanhã. Leonice Rocha está contestando a Marta. Mas é a ex-prefeita mais bem avaliada. É importante derrotar o Bolsonaro em São Paulo no ano que vem. E a Marta pode fazer isso. Vai trabalhar, Bolsonaro. Vai trabalhar, criatura. Os bolsonaristas implodem o Bolsonaro. Você vê a Joyce Hasselman. Era uma fiel bolsonarista até outro dia. Hoje ela está falando da milícia bolsonarista. Que é impossível, que a milícia bolsonarista persegue todo mundo. E é isso mesmo. A milícia bolsonarista ataca os próprios bolsonaristas. É o spy versus spy. Eu acho que a Marta é muito bem-vinda ao PT. Esse toque que o Lula deu na entrevista ao UOL, achei muito bom. A Joyce ontem foi retirada da liderança do Congresso. E deve ir para outro partido, deve ter o mesmo destino do Alexandre Frota. Não sei se ela vai para o PSDB. Mas é provável. E ela quer ser candidata a prefeita. Pelo PSL não vai ser. Esqueça. Agora, se ela mudar de partido, a Joyce, ou para o PSDB ou para o DEM, daí ela será candidata. Por isso que é bom ter a Marta, para contrapor a Joyce. A Joyce é uma candidata muito forte. E a Marta pode ser anti-Joyce. Conheço, claro, Ubatuba. Meu primeiro sogro era dono de meia Ubatuba. Ele foi um dos primeiros moradores, não, ele morava em São Paulo, mas foi um dos primeiros que descobriram Ubatuba, comprou quase metade de Ubatuba. Meu primeiro sogro. Bolsonaro é um incendiário. Ameaçou explodir os quartéis, quando era militar, na Câmara dos Deputados. Só comprou briga com todo mundo, não fez nada de bom. E agora continua. Fazendo a mesma coisa, ou seja, nada de bom. Já está vendo a última batalha de Napoleão. Minha peça teatral.
E-book, PDF, todos os formatos. R$10. Comprem, 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 comprem. A última batalha de Napoleão. Conta toda a batalha de Waterloo, em detalhes. Como Napoleão perdeu a sua batalha mais importante. É uma das mais importantes da história do mundo. Batalha de Waterloo. Tem Duque de Wellington, tem repórteres. Napoleão pedindo clemência à Rainha Vitória, Napoleão no navio que foi para o exílio em Santa Helena. As conversas do Napoleão no navio com seus captores. Os ingleses, ele perdeu a guerra para os ingleses. E Waterloo fica na Bélgica. Quanta besteira, mentira, quanta besteira. Quanta besteira, mentira, quanta besteira. O Bolsonaro é um Nero, um reles incendiário. O Bolsonaro é um Nero, um reles incendiário. Pra botar fogo no circo, tem combustível diário. Quanta besteira, mentira, quanta besteira. Quanta besteira, mentira, quanta besteira. Já vou começar a ler os jornais. Então vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. PSL reage, veta Eduardo, impõe derrota a Bolsonaro. Olha aqui o que é esse governo, o que é esse partido. Está aqui no Globo a implosão do PSL. Vagabundo! Racha na sigla, enfraquece a articulação do presidente no Congresso. O Eduardo, aliás, não vai ser mais embaixador, vocês já souberam? Que pena, não vai fritar hambúrguer pro Trump. É porque o Trump só se alimenta de hambúrguer, né? Daí é que vem a inteligência dele, aquela cabeça do Trump. Tem muito hambúrguer lá, o que ele come é hambúrguer. E o Eduardo não vai mais fazer hambúrguer pro Trump. A maioria dos deputados do PSL impôs ontem derrota a Bolsonaro na disputa pelo controle do partido, ao vetar a troca do delegado Valdir por seu filho Eduardo. Ala ligada ao presidente da sigla, Luciano Bivar, destituiu ainda todos os 5 vice-líderes bolsonaristas e estuda retirar o senador Flávio Bolsonaro e Eduardo do comando dos diretórios do Rio de São Paulo. O racha do PSL enfraquece ainda mais a articulação política de Bolsonaro no Congresso e pode sepultar a indicação de Eduardo à Embaixada dos Estados Unidos. Em homenagem ao Eduardo Bolsonaro, a marcha fúnebre. Tan, tan, taran, tan, taran, taran, taran. Tan, tan, taran, tan, taran, taran, taran. Homenagem a todos os bolsonaristas. O Gustavo Bebiano,
que vivia advogando, se aliou a Bolsonaro e acabou chorando, Bebiano teve um triste fim, bolsonarista acaba mesmo assim, chupado até virar bagaço, acabou palhaço como um arlequim, tan, tan, tan. Eu vou implodir o presidente, aí eu mostro a gravação dele, eu tenho a gravação. Esse é o delegado Valdir, líder do PSL. Game of Thrones tem guerra de áudios e infiltrado. Um deputado do PSL, ainda anônimo, que esteve com Bolsonaro na quarta-feira, gravou o presidente pedindo votos para destituir o líder delegado Valdir. Isso é motivo para impeachment. Oferecendo cargos para quem votasse no seu filho para líder do PSL. O presidente da República não pode interferir no poder legislativo e muito menos oferecer vantagens e cargos. Isso se chama corrupção. Isso é corrupção em meio ao mandato. Isso é motivo para impeachment. Partido corrupto. Aliás, eles se merecem. O partido de Bolsonaro se merece. São iguaizinhos. Bolsonaro inventou a rachadinha e o PSL inventou o laranjal. Miriam Leitão, imobilidade política de Bolsonaro ameaça a governabilidade. Miguel Cavaleiro, presidente prova do próprio veneno e deve sofrer mais resistências. Isso é o Globo, são os colunistas do Globo. Carlos apaga tweet que escreveu na conta do pai e se desculpa. O Pitbull. Tem gente que gosta disso, né? Tem gente que gosta de arma, pistola, né? Peço que não preste atenção em alguns idiotas que insistem em participar do programa, mas eu agradeço a ele, porque os idiotas estão pagando para mim, né? Cada um dos amigos que está assistindo é como se estivesse pagando para mim. Então eu agradeço até mesmo aos idiotas que... Agradeço a audiência, deve estar fazendo algum sucesso, porque a presença dos idiotas revela isso. A gente nunca sabe se são robôs, se são descerebrados, né? Mas é a mesma coisa, né? São pessoas sem cérebro, pessoas que acham que Bolsonaro é o maior, são pessoas sem cérebro e vão sofrer na mão dele. Tá aí a Joyce Hasselman, era bolsonarista fervorosa. O que ela diz agora? Agora tem minha alforria. Claro, vocês querem ser mandados por um ditador? Que maravilha, né? Só gente sem cérebro, né? Que gosta de ser comandado, gosta de receber ordem. Tem gente que gosta, tem gosto para tudo, né? Eu gosto de liberdade, de expressão, né? Eu acho que é como a maioria de vocês. Gostamos de diálogo, de conversa e não de acusações. O Brasil virou uma praça de guerra. Você não gosta da pessoa, você joga pedra na pessoa. Você pode não gostar da pessoa, não precisa jogar pedra. Merval Pereira insiste em defender a prisão em segunda instância. Esse aí não dá mais para ler, pelo menos enquanto escrever essas bobagens. Vamos pular o Merval Pereira. Nelson Mota, esse é bom. Nelson Mota, segunda temporada. Assim como o antipetismo elegeu Bolsonaro, agora é o antibolsonarismo que cresce e poderá eleger um candidato de oposição em 2022. Acontece em qualquer democracia. Bolsonaro continua caindo nas pesquisas e desde o início de seu governo só perdeu eleitores, sem conquistar novos entre os que votaram na oposição. O aumento da truculência, da intolerância e da grossura do Bolsonaro raiz só agrada aos devotos do mito e aos idiotas. É só para eles que fala, 1/3 do eleitorado. Mas esse estilo também incomoda e afasta
parte de um terço dos independentes e moderados. Uma estratégia arriscada, em que a radicalização pode levar ao isolamento e a unir adversários. Os anti-bolsonaristas são hoje um terço da população. E se a economia melhorar, o emprego e o salário crescerem, a criminalidade cair? E se foram feitas as reformas da Previdência, Bolsonaro seria imbatível? Mesmo com o desastre da educação, comandada por um ministro trapalhão, e a constrangedora diplomacia olavista, que segue tosca e provinciana, a população seria muito beneficiada, voltaria a ter esperanças. Os méritos seriam dos Ministérios da Economia e da Justiça, e, no caso das reformas, do Congresso. Seria impossível não reconhecer o sucesso do governo, mesmo se presidido por um personagem detestável, autoritário e divisionista, que se move entre a ala racional militar e a passional familiar de seu governo e vive uma espécie de esquizofrenia filosófica. Como harmonizar o espírito do liberalismo econômico com o ultraconservadorismo cultural? Se o liberalismo empodera o cidadão e aumenta a sua liberdade pessoal, econômica e política, diminuindo a influência do Estado, com consequências positivas para toda a população, por que o mesmo governo se intrometeria na vida pessoal dos cidadãos e de suas famílias, com regras de comportamento baseadas em crenças religiosas, como um enviado de Deus no Estado laico? Feliz 2022. Feliz 2022. São os votos do Nelson Mota, grande Nelson Mota. O Lula deu uma entrevista ao UOL e nessa entrevista é que ele acena para a Marta. Quer dizer, diz quase explicitamente que a Marta seria a melhor candidata para o PT à Prefeitura de São Paulo. Eu também acho. E aí não se trata de simpatia ou não. Não precisa ter simpatia pela Marta. Trata-se da seguinte situação: Bolsonaro tem que ser derrotado em São Paulo. A extrema-direita tem que ser derrotada em São Paulo. E quem pode derrotar a extrema-direita é só a Marta. É só a Marta. Estão me lembrando do Bruno Covas. O Bruno Covas é o seguinte: nem se sabe se ele será candidato, se o Dória vai deixar ser candidato. E de qualquer maneira, a Marta dá de 10 no Bruno Covas. Eu estava até pensando que seria uma boa Bruno Covas antes desse, digamos assim, pré-lançamento da Marta. A Marta é muito melhor que o Covas, eleitoralmente é muito mais forte, tem uma folha de serviços prestados, é boa oradora, vai para a briga, e a candidata mais forte em São Paulo deverá ser a Joyce Hasselmann. Para derrotar a Joyce Hasselmann, a Marta é muito melhor que o Bruno Covas. Estou com Lula. Nesse ponto, eu não preciso concordar com Lula em tudo, mas nesse ponto estou com Lula. Marta para prefeita. Volta Marta. Volta Marta. Declaração de guerra. Estou lendo o Globo, hein? Bolsonaro é derrotado pelo próprio partido que barra Eduardo. Governo reage e destitui Joyce. Então vamos ver aqui a Joyce falando. Não me importa com a ingratidão. Meu couro é duro. Sigo apoiando o Brasil. Continuo firme no combate à corrupção. Quem combate a corrupção é compliance. Não é nem a Lava Jato. A Lava Jato pega corrupção quando já existiu, quando já aconteceu a corrupção. Quem combate a corrupção tem que ser combatida antes de acontecer. Porque esse negócio de, eu estou combatendo a corrupção, isso é papo furado, não existe. Ninguém está combatendo a corrupção
falando que eu estou combatendo a corrupção. Isso é delírio. Apoio o presidente enquanto ele realmente quiser combater. Está combatendo muita corrupção, né? Ele não combate corrupção nem dentro de casa. Por que ele esconde o filho? Por que ele esconde Queiroz? Que combate à corrupção é esse? E apoia o presidente enquanto ele realmente quiser combater a corrupção, sem jeitinho, sem flexibilizar, sem carteirada, sem protecionismo a quem quer que seja. Se houver esse compromisso mantido com o Brasil, seguiremos juntos. Papo furado, papo furado. E olha aqui as gravações, ataques e gravações feitas de forma oculta revelam a articulação do presidente para substituir o delegado Valdir, líder do partido. Olha o Bolsonaro falando, estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder e colocar o outro é o filho dele. A gente acerta, olha aqui a promessa de vantagens. Entrando o outro agora, dezembro tem eleições para o futuro líder. Mais o Bolsonaro falando, eu falei com alguns parlamentares, me gravaram, deram uma de jornalista, eu converso com deputados. Eu não trato publicamente desse assunto, converso individualmente. Se alguém grampeou o telefone, primeiro é uma desonestidade. Quem pode falar de desonestidade? A Secretaria-Geral da Câmara mantém o delegado Valdir como líder do PSL. Uma gravação envolvendo o deputado é divulgada. Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu implodo o presidente. Acabou. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Andei no sol em 246 cidades gritando o nome desse vagabundo. Tá vendo? Vagabundo, vai trabalhar, Bolsonaro. Vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Bolsonaro retira a deputada federal Joyce Hasselmann da liderança do governo, que é substituída pelo senador Eduardo Gomes. Aí ela disse o seguinte, não nasci líder, não preciso disso. Trabalhei 20 horas por dia para salvar o governo de crises, aprovar pautas importantes para o país, apagar incêndios durante todos esses meses. Agora ganho minha alforria e mais tempo para cuidar do meu mandato e da minha candidatura à prefeitura. No fim do dia, delegado Valdir recua e diz não ter nada contra o presidente. Nós somos Bolsonaro, nós somos que nem mulher traída. Apanha, não é? Mas mesmo assim ela volta ao aconchego. Que horror. Um político dizendo isso, não somos mulher traída. Esses bolsonaristas são iguais ao Bolsonaro. Cara de um, focinho do outro. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Bernardo Melo Franco. Nesse ritmo só vão sobrar os filhos. Não está fácil acompanhar a série de barracos do bolsonarismo. No capítulo de ontem, o líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, chamou o presidente de vagabundo e prometeu implodir o governo. Antes disso, impôs mais uma derrota humilhante ao Planalto. Com a caneta Bic no bolso e o telefone na mão, Jair Bolsonaro tentou derrubar o deputado do cargo. Queria trocá-lo pelo filho Eduardo, cuja indicação a embaixador está mais fritada que um hambúrguer. Recém-alçado do baixo clero, Valdir organizou o contragolpe parlamentar. Mobilizou a tropa de insatisfeitos e destronou o príncipe herdeiro. Irritado, o presidente destituiu a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann. A deputada preferiu apoiar o delegado, abater continência para o capitão. Sentindo-se traída,
ela acusou o governo de comandar uma milícia digital, reclamou de ingratidão e prometeu revanche. O dia ainda teve outros reveses para o Planalto. Bolsonaro foi gravado por um aliado quando articulava a favor do herdeiro do PSL. O chefe da principal comissão da Câmara resumiu o clima de ressentimento. A gente foi tratado que nem cachorro desde que ele ganhou a eleição. Ele é o presidente da República, um político que passou 28 anos na Câmara e não aprendeu a comandar nem o próprio gabinete. Os bolsonaristas arrependidos já conheciam todos os defeitos do capitão. Só não esperavam ser rifados tão cedo, em nome de um projeto político que ninguém sabe dizer qual é. No Congresso, a impressão geral é de que o presidente só pensa em proteger os próprios filhos. Para isso, não hesita em sacrificar velhos amigos e articuladores da campanha. Desde que tomou posse, Bolsonaro torpedeou todos os aliados que se esforçavam para defendê-lo. Do discreto Santos Cruz à histriônica Joyce, todos foram largados à própria sorte, sem falar do Gustavo Bebiano. Neste ritmo, só vão sobrar o 01, o 02 e o 03, enquanto eles não brigarem de vez entre si. A guerra do Bolsonaro é com os próprios bolsonaristas. Ele tem que estar em guerra com alguém. E aí ele entra em guerra com quem está perto dele, que são os bolsonaristas. O Gustavo Bebiano, que vivia advogando, se aliou a Bolsonaro e acabou chorando, acabou chorando. Bebiano teve um triste fim, bolsonarista acaba mesmo assim, chupado até virar bagaço, acabou palhaço como Arlequim. Miguel Cabaleiro escreve: presidente prova o dissabor do próprio estilo. Esse aí não se elege nem síndico de prédio. A hipérbole costuma ser usada para desdenhar de políticos que tiveram a imagem irremediavelmente desgastada ou que não possuem vocação para disputas eleitorais. Para o atual momento do deputado Eduardo Bolsonaro, serve também como uma metáfora com contornos reais. Ambicionando ser aprovado embaixador nos Estados Unidos pela maioria do Senado, onde o PSL tem apenas 3 votos, ele perdeu a eleição do próprio condomínio. Para quem é o deputado federal mais votado da história do Brasil, a derrota para delegado Valdir da disputa pela liderança do PSL na Câmara é um constrangimento, sobretudo na condição de filho do presidente da República. Além de acentuar a crise no partido, o fiasco pode reduzir as chances de sua possível indicação para embaixador ser aprovada. Ficou mais barato para os senadores negar um voto ao filho 03 de Bolsonaro, obrigado a convencer parlamentares e diversas legendas. Se alguém estava em busca de argumento para barrar a indicação, o fato de que nem seus correligionários lhe depositaram confiança fala por si. Em igual proporção, a persuasão ficou mais custosa para o governo. A derrota também é de Jair Bolsonaro. O presidente chegou a dizer que não se envolveria na disputa, mas foi gravado pedindo votos contra o líder do PSL, entrando pessoalmente na briga e, para perder, ajuda a banalizar fracassos do governo no Congresso. Tendo assumido, cumprindo a promessa de campanha de não repetir práticas de relação entre governo e Congresso de coalizão, o presidente vê a desarticulação de uma sempre inexistente base aliada
culminar numa derrota pública, imposta pelo próprio partido, único que ainda é declaradamente governo. As pautas econômicas, como a Previdência e a seção onerosa, têm andado bem. Agora a luz melhorou. Agora a luz melhorou. Ainda que a custo alto para o governo, mas as perspectivas não são as melhores para a agenda mais bolsonarista. Agravada, a desarticulação de uma base governista pode cobrar preço alto em temas como a legislação armamentista e o pacote anticrime, que serão votados ainda antes do fim do ano. Projetos da área de costume já estão no fim da fila desde sempre. De certa forma, Bolsonaro prova do próprio veneno na briga partidária. Eleita a reboque da onda de popularidade do presidente em 2018, a nova safra de parlamentares do PSL reproduz o pouco apreço de Bolsonaro pelas formalidades e liturgia do processo político mais tradicional. Ninguém se inibe em submeter o presidente e seu filho ao desgaste público, com requintes de comédia pastelão. No início do ano, era folclórico aos olhos dos políticos mais antigos o hábito dos calouros do PSL, muitos egressos do sucesso nas redes sociais, de fazer transmissões ao vivo pela internet de cada passo dentro do Congresso. 8 meses depois, o anedótico descambou para o bang-bang virtual, áudio do presidente da República acabalando voto para o filho de um lado, um deputado infiltrado no grupo do líder do partido para gravá-lo xingando Bolsonaro de outro. Claro, muito obrigado. Esse é o governo Bolsonaro. Um governo caótico. Presidente caótico, família caótica, governo caótico, bolsonaristas caóticos. E ainda tem gente que gosta disso. Sempre tem os masoquistas, né? Masoquista gosta de apanhar, gosta de sofrer. Miriam Leitão, página 30. Deixa eu ler a Miriam Leitão. Bolsonarista é masoquista. Pode subir a hashtag. Bolsonarista, porque para gostar desse cara de pôr tudo isso, só sendo masoquista. Como é que pode gostar de um cara desse, hein? Traidor, oportunista, ignorante, grosso, mau caráter. Como é que pode gostar de um cara assim? Só masoquista, né? Bolsonarista é masoquista. Certeza absoluta. Miriam Leitão escreve: crise põe em risco a governabilidade. A crise de vários megatons que explodiu no PSL é a prova mais clara da incapacidade política do presidente Jair Bolsonaro. A sucessão de conflitos foi detonada pelo próprio presidente de forma intempestiva e estabanada. E foi ele que agravou. Todos os ingredientes seguem seu padrão de comportamento. Palavras impensadas, falta de diálogo, privilégio para os filhos. O partido com o qual ele poderia começar a construir a governabilidade está implodindo. O que alguns analistas disseram logo após a eleição era que Bolsonaro conseguira, com a força da onda em seu favor, eleger a segunda maior bancada. A primeira é do PT, com um deputado a mais. A partir daí, seria razoável supor que ele conduziria negociações para uma fusão com um ou vários partidos da direita e aumentaria sua bancada. Que ele
Por ter passado 27 anos no parlamento, saberia construir um diálogo com o Congresso, necessário para o seu projeto de governo. Contudo, seu partido não cresceu, não recebeu adesões, entrou em várias guerras de falanges que ele jamais soube arbitrar. Ontem, no áudio vazado da reunião do PSL, o que fica claro em meio aos inúmeros palavrões é que muitos têm a mesma queixa. O presidente não os ouve, não dialoga, não demonstra que eles fazem parte da estrutura de poder. Se Bolsonaro escanteia seus correligionários, o que dirá dos outros partidos que poderia ter atraído para uma coalizão? Desde o início da administração, ele fez críticas indiretas e genéricas ao Congresso, ao afirmar que não faria a velha política. Ontem, nomeou um senador do MDB para líder do governo. Ele jamais foi a nova política, se é que a categoria existe. Quem passou por 8 partidos e ficou mais de uma década no PP de Paulo Maluf, não representa renovação. Ele inventou essa fantasia porque cabia na demanda do eleitorado de 2018. Para continuar dentro do figurino criado para a ocasião, Jair Bolsonaro disse que não negociaria a formação de alianças, porque não repetiria os erros do passado. A explicação era inverossímil. Seu governo enfraqueceu órgãos de controle do combate à corrupção. O desmonte do COAF foi apenas um exemplo. O nepotismo o levou a querer o filho na embaixada nos Estados Unidos, pretensão da qual teve que desistir. Ele não construiu uma coalizão porque tem temperamento autoritário. Só telefona para deputados do seu próprio partido quando é para perseguir alguém, como foi dito na reunião da bancada com outras palavras. Ouve apenas os filhos e alguns áulicos. Para tornar tudo ainda mais complicado, o PSL, que tinha parte pequena do rateio do dinheiro público, ficou rico. Pela lei que distribui os recursos dos fundos partidário e eleitoral, o partido, por ter uma das 2 maiores bancadas, passou a ter o controle sobre verba gorda. De novo, os analistas consideraram que Bolsonaro aproveitaria a abundância para tentar dar capilaridade ao partido nas eleições municipais. Em vez disso, ele jogou uma bomba em seu próprio partido. É um incendiário. Está aqui a Miriam Leitão concordando comigo. O que o fez dar aquela declaração contra o PSL e Luciano Bivar, dias antes da operação da Polícia Federal? Uma coincidência impressionante, dado que a notícia de que o presidente do PSL teria montado um laranjal em Pernambuco foi publicada pela Folha de São Paulo em fevereiro. O presidente demorou 8 meses para dizer que ele estava queimado. Curioso é que não acha que o laranjal de Minas queima o ministro Marcelo Álvaro Antônio. Uma coisa é certa, na guerra intestina, partiu de Bolsonaro o primeiro tiro. No Brasil, presidentes constroem coalizões não por opção ou gosto, mas por uma decorrência natural do pluripartidarismo. Nenhum governo, desde a redemocratização, conseguiu ter a maioria das cadeiras, contando só com a própria legenda. O PSL, quando unido, representa 10% da Câmara. O Brasil tem 30 partidos. Com isso não se governa, mas sem isso fica difícil entender como o presidente pretende garantir governabilidade pelos próximos 3 anos, 2 meses e 14 dias que restam ao seu mandato. Até hoje, a maioria das crises do governo foi criada pelo próprio governo. O presidente ataca as forças políticas, ofende as instituições, frita ministros, descarta aliados e atira contra seu próprio partido.
segue à risca o manual do isolamento. Alala, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Alala, mas que calor. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar. Da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar. Alala, vamos à Folha de São Paulo, a visão paulista do Brasil. Em livro, FHC diz ter sido goleiro de críticas contra Lula. Em relato no último volume dos Diários da Presidência, Fernando Henrique Cardoso diz ter se sentido, no final de 2002, forçado a ser uma espécie de goleiro do ex-adversário contra a desconfiança de muitos, sobretudo estrangeiros. Bolsonaro derrotado por PSL, crise afeta a articulação. Bruno Bogossian, diploma de baixo clero na parede. O capital eleitoral que levou Bolsonaro ao Palácio e 53 deputados ao Congresso escorre pelo ralo. Os sinais da desordem sempre estiveram aí, da absoluta incompetência do governo na articulação ao comportamento juvenil da bancada da selfie. Tan, 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 tararara. Tan, 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 tararara. Tan, 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 tan. Tem charge do Jaguar hoje na Folha. Enquanto isso, no Tortugas Food, prato do dia, óleo amânchega. De novo, olha aqui, o Jaguar, o mais antigo chargista do Brasil. O mais antigo chargista do Brasil, deve ter uns 90 anos já. Está chegando perto da idade do lã. Diploma de baixo clero. A guerra do PSL, escreve Bruno Bogossian, é um retrato acabado da operação política desvairada de Jair Bolsonaro. O presidente usou o Planalto para tentar derrubar o líder do próprio partido e fracassou. Recebeu retaliação de aliados e foi gravado por um correligionário. Depois demitiu a líder do governo, a quem acusa de traição. Tudo isso em apenas 24 horas. Como faz falta um Shakespeare para descrever essa situação, né? Só Shakespeare para descrever essas traições todas, essas vulgaridades, essas vaidades, essa guerra pelo poder. Ao mergulhar na disputa pelo comando da legenda, Bolsonaro lançou uma espécie de voto de desconfiança dentro da sua própria sigla. O presidente pediu um sinal de apoio a si mesmo, quando apelou aos deputados para que destituísse o líder do PSL. Para piorar, ofereceu o filho Eduardo como substituto e foi obrigado a ver parte da sigla reagir contra alguém com seu sobrenome. A retirada de Joyce Hasselmann da liderança do governo no Congresso é um sintoma claro de que a expressão política do bolsonarismo virou fumaça, se é que um dia existiu. O presidente se livrou imediatamente da deputada, porque ela se recusou a assinar a lista que daria comando do PSL na Câmara à facção alinhada ao Planalto. Mas manteve no posto o líder do governo no Senado, mesmo depois que ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal.
Confrontado com o noticiário sobre as batalhas, Bolsonaro dizia que era tudo fofoca. A gravação em que ele pede apoio a deputados e o áudio em que o líder do PSL promete implodir o presidente mostram que o mexerico é dos grandes. Deputados que foram ao Planalto relataram que a ordem de Bolsonaro seguia a linha: assina, senão é meu inimigo. Foi o próprio presidente, portanto, que incluiu seus impulsos personalistas incorrigíveis no embate pelo comando da sigla. O capital eleitoral que levou Bolsonaro ao Palácio e 53 deputados ao Congresso escorre pelo ralo numa enxurrada. Os sinais da desordem sempre estiveram aí, da absoluta incompetência do governo na articulação ao comportamento juvenil da bancada da selfie. A disputa só deixou mais visível o diploma de baixo clero pendurado na parede. Baixo clero, baixo astral, baixo salário, hein? Tudo baixo. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, vagabundo. Saiu menor do que entrou. Notícia do painel da Folha assinada por Daniela Lima. A briga intestina do PSL fragilizou a imagem do presidente e de seus aliados no Congresso. O fato de Jair Bolsonaro ter entrado em campo para fazer do filho Eduardo líder da sigla na Câmara e ter perdido a primeira batalha foi visto como erro crasso. Se ele entra, tem que entrar para matar, explica um dirigente da centro-direita. Já a sequência de gravações ocultas maculou a agremiação toda, classificada como um aglomerado de, aspas, gente inconfiável, sem palavra, sem ética nem lealdade. Dois dos nomes mais proeminentes do PSL na Câmara foram afetados pelo tiroteio interno. Joyce Hasselmann, que perdeu a liderança do governo no Congresso, terá que experimentar pela primeira vez a planície, nas palavras de um colega, sem cargos de assessoria e regalias que tinha no posto. Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini, que agia para se projetar para o Planalto como uma opção para o comando da casa, foi gravado falando mal de Jair Bolsonaro e rapidamente classificado como agente duplo. A queda de Joyce e a consequente ascensão do senador Eduardo Gomes ao posto de líder do governo no Congresso é o marco de uma era de maior dependência de Bolsonaro do partido, que foi o fiel da balança para FHC, Lula e Dilma. Melhor, dependência do MDB do Senado, ala que congrega as figuras mais experientes da sigla, como Renan Calheiros, Eduardo Braga e Jader Barbalho. O líder do governo no Senado já é do partido, Fernando Bezerra. Mesmo céticos, aliados do presidente do PSL, Luciano Bivar, propuseram entregar a Bolsonaro 50% dos postos da direção da legenda. Antes de a crise explodir, o clã do Planalto reivindicou a Secretaria-Geral e a Tesouraria da sigla. A chance de a oferta surtir efeito é mínima. Haja cisão e a atual gestão facilite a saída do bloco, em vez de dificultar, retalhar e criar inimizades, diz Luiz Felipe de Orleans e Bragança.
Pois, vamos ver se tem mais algum articulista interessante na Folha. Isolado, Bolsonaro paga a conta por governar com a família. Pois é. De defensor, delegado Valdir passa desafeto de Bolsonaro. É um governo que cria inimigos, né? À torto e à direito. À torto e à direito. Na política brasileira, escreve Igor Gielov, prática de nepotismo e consolidação de dinastias são comuns, bastando ver o número de deputados e senadores que levam filho, júnior ou até neto e bisneto no nome. Na maior parte dos casos, o apadrinhamento respeitava algumas regras hierárquicas. O pai treinava seu substituto de cargo eletivo em cargo eletivo. O patriarcalismo nas relações só era quebrado quando emergia alguma mulher na linha sucessória, como no caso do clã Sarney. Jair Bolsonaro foi disruptivo até nisso. O tratamento expresso dado a seus 3 filhos na política é algo inaudito na história republicana. O proverbial filé mignon, que o presidente já disse reservar à prole, sempre foi destinado para os herdeiros do poder, mas nunca com tal grau de franqueza. Seja na proteção ao enrolado senador Flávio, na embaixada nos Estados Unidos prometida ao deputado Eduardo, ou no papel preponderante do vereador Carlos na comunicação do governo, que inexiste sem seus pitacos. Ô, Newton, você quer falar com o cachorro para ele parar de latir, que ele está atrapalhando, por favor? Vai estar parado lá bem na porta lá, É lá que é o cachorro? Tá vendo ele? Cadê? Ali, ó. Olha lá, ó. Ah, é aquele ali. Agora parou, agora foi embora, vai parar. Os dois ele enchem o saco. Pensei que era aqui na frente. Não, Aquele pequenininho que late tão alto. ele é chato pra caramba. Putz. Agora parou, agora foi embora. Ó, já foi embora, tá vendo? Foi só você falar mal dele que ele se mandou. Muito obrigado, hein? A crise do presidente com o partido que ele escolheu para hospedar sua aventura eleitoral de 2018 expõe a indignação que tais privilégios à corte provocam. Dois oficiais generais, um da ativa e outro servindo ao governo, disseram reservadamente que a confusão toda tem começo e fim na influência dos filhos de Bolsonaro no governo. A queixa é antiga entre os fardados, que foram largamente colocados a escanteio pela dobradinha entre Carlos Bolsonaro e o ideólogo expatriado Olavo de Carvalho. Nenhum deles, contudo, arriscam a previsão sobre o destino da crise atual. Presidentes isolados que desafiam o Congresso sempre existiram e se deram mal, como atestam os exemplos de Jânio Quadros, Fernando Collor e Dilma Rousseff. As repercussões do imbróglio, que parecia um passeio paroquial para o presidente no seu começo, começam a reverberar fora de Brasília. A destituição de Joyce Hasselmann da liderança sela a percepção de que a deputada terá dificuldades sérias para levar à frente seu plano de ser candidata a prefeita de São Paulo. Joyce pode alegar perseguição e buscar outra sigla para se abrigar. A dureza é que essa agremiação hoje seria o DEM, que já tem outro nome em vista para a tarefa, o do sempre mercurial José Luiz da Atena. De resto, para ser candidata pelo partido, Joyce teria de ajoelhar e beijar o anel de Milton Leite, o superpoderoso presidente da Câmara Municipal Paulista.
Quem conhece os dois crê em algumas dificuldades no processo, por assim dizer. Mas política é política. Em favor da deputada está sua relação próxima com o governador paulista João Dória, mas é incerto qual caminho ela tomará. Mas o mais importante ainda está por vir. Bolsonaro apostou tudo contra Bivar e, com uma operação da Polícia Federal no cangote do dirigente, parecia fadado a ganhar a disputa. Os movimentos dentro das regras do chefe do PSL, contudo, mostram que o jogo está aberto. E é uma disputa perigosa. Qualquer pessoa que tenha falado com Bolsonaro ao longo dos meses em que ele montou sua candidatura, sabe que a língua hoje presidencial é solta. Quando um líder do PSL chama um mandatário máximo de vagabundo e promete implodi-lo, a sinalização é das piores para o Planalto. Bolsonaro sempre pregou sua aversão ao presidencialismo de coalizão. Venceu a eleição e manteve a palavra, mas na hora de apresentar a alternativa, emulou o pior de práticas de famílias reais. O preço da opção está sendo colocado na mesa agora. Seu Bolsonaro experimentando seu próprio veneno. Isso é um ninho de cobras, é um querendo matar o outro. É um esfaqueando o outro. Folha Ilustrada, vamos ver o que ele está escrevendo hoje na última página. Não gosto, não vou falar o nome, mas não gosto. Vamos ver a Mônica Bergamo, se tem uma informação importante, exclusiva. Mônica Bergamo, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro a interlocutores do universo político, militar e da área jurídica que não vai se contrapor à eventual decisão do STF que vete a prisão depois de condenação em segunda instância. Está na Constituição que a presunção de inocência só acaba depois de exauridos todos os recursos na Justiça, disse Bolsonaro, segundo relatos. Para completar, se a Corte voltar a esse entendimento, é aceitar o resultado. E ponto final. E Bolsonaro não colocaria, portanto, o peso do governo para aprovar a proposta de emenda constitucional apresentada pelo PSL para ressuscitar a segunda instância no Congresso, como deseja o ministro da Justiça, Sérgio Moro. A defesa de Lula apresenta nesta sexta-feira, hoje, sua resposta à possibilidade de progredir para o regime semiaberto. O ex-presidente não aceita nem mesmo sair da prisão para ficar em casa, tendo horário para voltar. Uma das medidas mais comuns para presos que estão em situação semelhante. Muito bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem ao programa de hoje, ao primeiro programa de hoje da TV Sounic, a TV do Diálogo. Quero lembrar a vocês, por favor, se inscrevam para chegarmos logo aos 8.000 inscritos. Por favor, se inscrevam, compartilhem, peçam aos seus amigos, a seus parentes, aos seus conhecidos para se inscreverem na TV Sounic. É uma TV do diálogo, é uma TV contra radicalismo e contra excessos. A minha tese é a seguinte: você pode criticar o outro, mas não precisa jogar pedra no outro. Você pode não gostar das ideias do outro, mas não precisa explodir o outro por não gostar das suas ideias. Muito obrigado a todos. Comprem A Última Batalha de Napoleão e depois me digam se gostaram. Apenas R$10. Se inscrevam no Projeto Catarse a partir de R$10 mensais para ajudar a TV Sounic a crescer mais do que eu, que sou baixinho e não vou crescer mais. Bom, meus queridos amigos, voltarei à tarde para cantar algumas paródias
para conversar mais um pouco com vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Tchau!